Bom dia! Salve Maria Imaculada! Viva Jesus Cristo! É uma alegria estar com vocês aqui hoje, neste dia. Que Deus e Nossa Senhora te abençoe, te fortaleça e te ampare. Amém? Quero dizer para você que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus traga a você todo o amor que você precisa neste dia. Vamos começar com muita fé, com muito amor, com muita alegria, porque o Senhor preparou esse dia para nós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Priscila Ferreira. Alegria você estar aqui conosco. Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe e te proteja. Vamos começar o nosso dia já trazendo ao nosso coração toda a fé, todo o amor e toda a esperança. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amigos, que alegria. Oi, Luane Gonçalves, Deus te abençoe. Que bom, vamos começar nosso dia falando da tibieza. Por que eu trouxe essa palavra hoje? Porque a primeira nossa live de 2024. Porque a gente precisa de entender quais são os perigos da nossa salvação. E um dos maiores perigos da nossa salvação, sem dúvida, é a tibieza. Se você entende que esse mal pode dominar a sua vida, você vai lutar contra ele, certo? Mas quantas pessoas não entendem o que é a tibieza? Se você está no meu canal do SEC, que a gente fez lá no WhatsApp, você já viu que eu coloquei lá sobre a tibieza. Se você ainda não está lá no canal, que você possa entrar lá no nosso canal do WhatsApp, Crescimento Espiritual Católico, eu gosto de chamar de grupo do SEC, é um grupo fechado, na qual eu tenho colocado sobre vários temas, inclusive sobre a tibieza. Então, todos que vocês estão entrando aí, Val Rodrigues, Thalita Mendes, oi pessoal, a Vilker, Deus abençoe, viu? Um beijo para vocês. E se você quiser entrar no meu canal, manda um oi no meu direct, que eu vou estar enviando para vocês o link para você entrar no meu grupo do WhatsApp, grupo do SEC, tá bom? Então, a tibieza é um flagelo terrível para nossa alma. Por quê? Porque ela traz ao nosso coração toda a falta de vontade de estar com Deus, de orar, de buscar a presença de Deus. Então a tibieza, ela é um mal terrível, porque ainda mais nesse tempo de hoje, porque a gente é tão distraído, a gente faz tantas coisas, a gente tá ali no WhatsApp, ali nas redes sociais, sem parar, e a gente não consegue ter tempo para Deus. A gente não consegue ter tempo para o Senhor. E aí, o nosso mundo, a nossa vida espiritual vai se esfriando. E a gente vai aceitando os pecados veniais. A gente vai trazendo para a nossa vida situações que antes para nós era inaceitável. Então, se você não tomar cuidado com a tibieza, ela vai corroer a sua piedade. E o que é piedade, Daniela? É a vontade de estar com Deus, de amá-lo, de adorá-lo, de servi-lo, certo? Então, olha, o que você tem que entender? A tibieza, ela corrói a piedade e ela destrói a caridade. Se a caridade, de tudo que fique é a caridade, quanto mal faz ao nosso coração a tibieza, certo? Ai, Dani, mas não tinha uma coisa melhor para você falar? Se a gente não pega na chaga, se a gente não trata a chaga, doença, os sintomas vão continuar existindo. Se a gente não vai lá no que é real,
a gente não consegue continuar. Então me diga aí, você já sentiu o mal da tibieza na sua vida? Todos nós já sentimos. Os santos, eles lutaram ferozmente, heroicamente contra a tibieza, tá bom? E eu vou te explicar mais devagar, mais assim, pausado, para você entender o que é a tibieza, tá? Então, ela é essa doença perigosa, tá? O tíbio não quer lutar, ele tem horror ao combate espiritual, ele tem horror a tudo que é vida cristã. Dani, mas eu não tenho horror. Mas toda diminuição da piedade, é um sinal que já pode ser grave da tibieza, certo? Entendeu? Então, você tem que entender o seguinte, que se você não está lutando, você está esfriando. Porque o Senhor disse que a nossa vida sobre a terra seria de luta, tá? Então, Jesus disse, eu não vim para trazer a paz, mas a guerra. Ele disse isso. Então, guerra ao pecado, guerra às paixões, guerra a tudo que é mal, as tentações do demônio, certo? Então, as pessoas gostam muito de falar só de coisas muito boas. É bom, traz esperança ao nosso coração, né? Mas, quando a gente entende que a gente precisa de estar nos braços de Deus de verdade, a gente começa a perceber, eu preciso de melhorar em muitas coisas, certo? A falta de você entender que você precisa de melhorar, isso também é um sinal de tibieza, porque a tibieza é uma inércia espiritual, certo? Leandro Reis, seja bem-vindo, Leandro. Que bom que você está aqui. Deus te abençoe. Então, a inércia espiritual vai trazendo um estado lamentável na alma, que decide, não vou mais orar, não vou mais à missa, não vou mais rezar aquela oração que eu tanto rezava. Para quê? Já rezei tanto, né? Então, a pessoa vai virando uma situação de mornidão. Então, a tibieza é essa mornidão espiritual, certo? Que a gente vai sem perceber, o demônio vai levando a gente a essa indiferença espiritual, tá? Que todos passam, inclusive os grandes santos passaram, tá? Então, assim, se você não fizer algo para lutar, tá? Contra essa tibieza, a gente não evolui espiritualmente. Então, a gente passa ano entra ano sem melhorar a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com o Senhor. Porque o que o Senhor quer de você? O que Ele quer? Põe aí nos comentários. Vamos ver o que você acha que o Senhor quer de você. Eu queria escutar de você o que você acha que Deus espera de você, espera da sua alma. Quem pode me responder? O que você acha que Deus espera da sua alma? Alguém? Eu vou falar então. Ele espera amor de você. Ele espera reciprocidade. Ele espera amor, carinho, gratidão, né? Dani, mas eu sou grata, eu sou grato, eu busco a Deus. Mas, quando a gente vai esfriando esse amor, a gente começa a não mais ser grato. Então, Deus te dá bênção, te dá graça, te dá paz, te dá força, te dá alegria. Ele te levantou aquele dia, mas você não foi grato. E isso é um modo de tibieza. Oi, Cris Lopes, Thaís, Deus abençoe você, minhas queridas. Então, Santo Afonso, ele diz o seguinte, Santo Afonso, doutor da igreja, certo? Ele diz que a tibieza é o hábito do pecado venial na nossa vida.
plenamente voluntário. Então, assim, voluntário. Quando eu desejo fazer o pecado venial, quando esse pecado venial na minha vida já virou um hábito, então eu tenho a tibieza. Então, a tibieza vira uma realidade na minha vida. Se palavras de Santo Afonso, não de Daniela, se a minha vida, eu faço amizade com o pecado venial voluntário, então o pecado venial está na minha vida, então eu sou uma pessoa tíbia, tá? Então, mas para que o pecado venial transforme esse hábito meu numa tibieza, precisa acontecer 3 coisas. Presta atenção você aí que estão entrando, tá? Ó, o pecado venial, ele tem que ser voluntário. Voluntário, tá? Então, eu tenho que querer fazer o pecado venial. Não estou falando, gente, de pecado mortal, tá? Estou falando de pecado venial. Oi, Oliveira, Kelly, seja bem-vindo, Deus abençoe. Então, o pecado venial tem que ser voluntário. Segundo, o pecado venial tem que virar um hábito. Então, vou dar um exemplo. A pessoa mente. A mentira, ela é, de certa forma, um pecado grave, tá? Mas a pessoa fala assim, eu conto pequenas mentiras, não faz mal pra ninguém. Já escutei várias vezes a pessoa falar isso pra mim. A mentira é pecado grave. Mas na cabeça dela, ela está não cometendo um pecado grave, ela está já cometendo só um pecado venial. E esse pecadinho, que na cabeça dela era de vez em quando, agora é um hábito. E ela quer contar a mentira, ela deseja falar, o que eu vou falar para aquela pessoa que está me falando isso? Então, isso daí, a pessoa nem percebe que ela está num pecado que já virou tibieza, porque já virou uma coisa que ela não luta para destruir na alma dela, certo? Oi, Lorena, Deus te abençoe. E é uma coisa que ela fez amizade com esse pecado, que na verdade deixou de ser um pecado leve e agora é um pecado grave. Então, a terceira coisa que tem que acontecer é que você faz paz com esse pecado, certo? Esse pecado virou um hábito. Então a pessoa já não se esforça para sair do pecado, para se corrigir, para se confessar, para dizer, Senhor, eu estou arrependida porque diante dos teus olhos eu estou mentindo. Diante dos teus olhos eu estou fazendo mal para aquela pessoa, estou mentindo, estou indo contra a verdade. Ela está esperando a verdade, eu estou indo com a mentira para ela. Então, mas o demônio, ele vai seduzindo a alma. Ele vai, amém, salve Maria, ele vai destruindo a alma. Ele vai tirando da pessoa aquela vontade de ser verdadeira, certo? Então, quando a gente faz isso, quando a gente não percebe que a nossa alma está indo buraco a fundo, a gente vai perdendo as forças. Não é assim, gente? Ou eu tô falando uma coisa aqui que não é verdade? A pessoa antes rezava, eu dei o da mentira, mas quais são os pecados? Tem os pecados capitais, que são um grande sinal que a gente tá mal. Então, é a luxúria, é a gula, é a inveja, é a vaidade, né? É a ira. Todos os pecados veniais, todos os pecados graves os pecados capitais, que viram pecados mortais, certo? Então, a gente vai fazendo paz com a ira, a gente vai fazendo paz com a mentira, a gente vai fazendo paz com a inveja, com a vaidade exagerada, com o orgulho, com a prepotência, e isso vai virando um hábito. A gente vai fazendo amizade com a gula, com a luxúria. Quantos aí não chegam para mim e falam, Dani, eu tenho
um pecado de luxúria, eu não consigo sair dele. Isso abate a minha alma, eu não consigo orar, eu não consigo mais sentir Deus, porque eu me sinto longe dele. Então eu falo, você, minha querida, seja bem-vinda, você precisa de lutar contra esse mal. Por que você não está lutando ainda? Porque você está na tibieza. Por que eu estou na tibieza? Porque o pecado leva a um esfriamento da piedade. Então, a tibieza corrói a piedade e destrói a caridade, certo? Então, vamos na live de amanhã, na live de sexta-feira, eu vou continuar falando sobre isso. Na live de amanhã, mas a gente não terminou ainda não. Tem mais uns 10, 15 minutos aí da nossa live de hoje. Amanhã eu vou falar das consequências da tibieza, o que ela traz na nossa vida de modo mais específico. E na quinta-feira eu vou falar de como a gente lutar contra isso, como nós vamos vencer a tibieza. Então você não pode deixar de estar aqui comigo. Terça, quarta e quinta eu vou fazer sempre as lives aqui no Instagram, 7h30 da manhã, para a gente compartilhar junto. Eu quero que você responda o que você acha que a tibieza pode fazer na sua vida. Ela tem que ser lutar ou não? Depois do que eu estou falando aqui, você acha que é qualquer coisa? Não. Grandes santos falaram sobre a tibieza, os doutores da igreja falaram da tibieza para nos ajudar, certo? O Senhor falou sobre ela, porque como é que o Senhor falou da tibieza? Você vai lembrar. Como é que ele disse? Ele disse assim, se você fosse frio ou quente, eu poderia te salvar, mas como você é morno, eu te vomito. Desculpa, gente, é minhas cachorrinhas aqui. Então, a mornidão, Julie, a mornidão é a tibieza. A falta de vontade de orar, a falta de vontade de ter atos de piedade, de fazer um jejum, de rezar um terço, de tudo isso. Então, Jesus falou da tibieza quando ele disse dos mornos, que ele vomitaria os mornos. Então, chegou a hora de 2024, a gente não ser mais como 2023. Se até 2023 você estava na mornidão, você estava nessa inércia espiritual, a sua vida passa dia entrar dia, ela está do mesmo jeito, você não vê a evolução contra seus pecados. 2024 chegou e eu vou estar aqui em nome de Jesus, para a honra e glória somente dele, não de homens, não esperando nada. A gente vai lutar contra os pecados da nossa vida e nós vamos buscar diante do Senhor graças, bênçãos, mais do que isso, a santidade, certo? Então, continua aqui comigo. Até 8 horas vai a nossa live. Terça, quarta e quinta, você está convidada a estar comigo aqui no Instagram. E nós temos o grupo do SEC, que é o Crescimento Espiritual Católico. Grupo do SEC, do WhatsApp. Se você não faz parte, coloca aqui para mim no meu direct, que eu vou mandar para você o link, tá bom? E é um grupo de mentoria espiritual gratuito, gente, tá bom? É tudo gratuito, eu não vou vender curso, não tem venda de curso, não tem nada disso, tá? É um grupo de ajuda espiritual, que é meu e eu estou mentorando ele, tá bom? Então, o que você tem que pensar? Se eu faço paz, eu faço paz com esse hábito de tibieza, uma hora eu vou cair mortalmente. Aí está o perigo de você ser uma pessoa que vai sempre estar na tibieza, tá bom? Gente, eu sou nova aqui no Instagram. Tem pessoas que me enviaram solicitação para participar do meu vídeo. Gente, eu não sei como é que é isso, não. Eu vou procurar saber isso, tá? Desculpe a minha
a minha falta de entendimento aqui do Instagram. Eu vou entender como é que é isso, como é que funciona, tá? E prometo para vocês que amanhã eu já dou uma resposta para vocês do que como eu faço isso, como eu resolvo isso durante a nossa live, tá? Desculpa aí, Lorena, Priscila, queridas, tá bom? Mas me perdoe. Mas amanhã eu já vejo isso daí, tá? Então, quando a gente... Agora eu quero deixar aqui uma explicação importante, presta atenção aí. Quando uma pessoa cai numa fraqueza espiritual uma vez, num pecado venial uma vez, só uma vez, ela tá lutando, ela caiu duas. Não quer dizer que a pessoa está na tibieza, tá? Cair, Deus permite que a gente caia. Deus permite que a gente tenha misérias, para que a gente possa, de modo humilde, ver que a gente precisa dele. Um modo da gente não cair no orgulho é quando Deus permite que a gente caia, tá? Deus deixa que a gente caia várias vezes para aumentar em nós a humildade e para aumentar em nós a dependência do seu amor, tá? Então, você tá acompanhando, Pri? Então tá, mas amanhã eu trago isso direitinho, tá bom? Aridez, a Thalita, a aridez espiritual é a mesma coisa que a tibieza? Então, vou falar nisso amanhã, mas vou já te dar um spoiler, tá bom? A aridez espiritual, ela pode ser mesma coisa que a tibieza quando existe uma falta de vontade de lutar. Então, a aridez espiritual, a pessoa está naquela noite escura. Antes era muito bom rezar, agora ela já não quer rezar mais. Antes ela gostava de rezar 1000 Ave-Marias, agora ela custa rezar um terço, tá? Antes ela gostava de ler a palavra e de ler vários livros, agora ela custa ter vontade, ela tem que se esforçar muito para buscar a leitura diária da palavra de Deus, para buscar a leitura de um livro. O livro ela já nem quer mais ver na frente dela, né? Antes era muito bom escutar música e louvar e adorar. A pessoa chorava, emocionava e estava naquele louvor. Agora, nem música ela não quer escutar mais, ela quer ficar em silêncio. O silêncio para ela diante de Deus basta, sabe? Ela já não tem aquela loucura de ficar naquela ânsia de coisas sem parar. Por que isso acontece conosco? Porque Deus, ele primeiro, quando ele vai o primeiro chamado, o primeiro amor, certo? Que o querigma, que é quando Deus chama a gente num primeiro momento, ele dá para nós essa vontade de amá-lo, essa vontade de descobrir. Então a pessoa, ela acorda, ela dorme, ela se deixa, ela toma banho lendo a Bíblia, ela reza no carro, então isso aí é aquele primeiro amor, tá? Quando a pessoa vai amadurecendo espiritualmente, Deus, para purificar a alma dela, coloca ela na aridez espiritual, na noite escura da alma. Não quer dizer que é tibieza. Quer dizer que a pessoa está nisso, mas se for para ela cometer um pecado, ela não aceita de jeito nenhum. A grande diferença da tibieza com a noite escura da alma ou a aridez espiritual é o seguinte: o tíbio, ele peca venialmente e ele não faz questão de lutar contra o pecado que ele cometeu. Agora, a aridez espiritual, a noite escura, a pessoa não tem aquela loucura mais de orar, porque agora ela encontrou uma paz espiritual na sua alma, mas o pecado para ela é uma ofensa extraordinária na alma, porque ela ofende a Deus.
Entende a diferença? Pode parecer que é a mesma coisa, mas é completamente diferente. Enquanto a tibieza, a pessoa está no pecado venial e às vezes levando ela até o mortal, e ela está em paz, ela não se confessa, ela não acha que ela não está preocupada se ela vai perder a alma dela, ela não está preocupada em melhorar, ela não está preocupada se ela está ofendendo a Deus. Agora, a pessoa que já passou e está vivendo ali a purificação da alma, a noite escura da alma, a aridez espiritual, não quer dizer que ela não sente nada. Quer dizer que ela não tem mais aquelas explosões de sentimento, de choro, de vontade de orar. Mas ela não aceita o pecado e ela luta contra isso. Por mais que ela caia, como eu estava dizendo aqui, ela cai. Mas se ela cai, ela confessa correndo, ela sabe que ela está errada, ela entende, ela sente a dor da ofensa a Deus. Entendeu? Será que eu consegui te explicar? Muito boa pergunta, excelente pergunta, tá bom? E para terminar, a gente já está terminando o dia de hoje. Amanhã eu vou voltar também com os tipos de... Que bom, Thalita? Amém. Amanhã eu vou voltar falando sobre a tibieza, contra o perigo, as consequências da tibieza e na quinta-feira, como a gente vai lutar contra ela. Então, essa semana nós vamos falar sobre a tibieza, muito importante, tá? Então, a nossa alma ainda ela vai caindo, continuando o que eu estava falando, a gente ainda tem uns minutinhos, a nossa alma vai caindo na fragilidade da miséria, porque Deus permite, tá? Mas a tibieza é o hábito de não combater o pecado venial. Se eu estou combatendo o pecado venial, ainda que seja um só pecado, tá? Não precisa ser muitos, significa que eu não estou na tibieza. Mas você quer ver um exemplo de uma pessoa tíbia? É uma pessoa que não se confessa. Então, tem muitas pessoas que falam pra mim, eu chego pra ela, não, a pessoa chega pra mim, Dani, eu tô vivendo isso na minha casa, na minha vida, não consigo ser melhor. Aí eu chego pra ela, quando foi que você confessou a última vez? Aí a pessoa fala assim, peraí, deixa eu pensar. Ela nem lembra. Quando ela lembra, quando ela fala, ai, Dani, eu acho que tem uns 3 anos, tem 10. Ah, eu confessei quando eu casei. Quando é que você casou? Ah, tem 30 anos atrás. Então, isso é a tibieza, tá? Um dos grandes sinais da tibieza é não confessar. Mas também existe pessoas que se confessam e ainda são tíbias. Porque elas têm vergonha de confessar os seus pecados. Então, ela fala assim, para ela, isso não é pecado, tá? Então, principalmente pecados de luxúria, pecados de mentira, pecados de gula, pecados de vaidade. Muitas vezes ela não confessa, ela não chega pro padre e fala, padre, eu sou vaidosa. Padre, eu sou orgulhosa, eu sou prepotente. As coisas têm que ser do meu jeito, as coisas têm que ser do jeito que eu quero, as coisas têm que ser na hora que eu quero, sabe? E isso, a pessoa ela vai entrando na confissão e saindo na confissão. Quando ela confessa isso, quando ela confessa, vai no sacerdote para confessar. Quando ela não confessa, não precisa nem falar. Agora, quando ela confessa, ela chega pro padre e ela não fala que ela é gulosa, ela não fala que ela é orgulhosa, que ela mente, que ela é vaidosa. Então, tudo isso te leva... Oi, Carla, querida, beijo. Tudo isso te leva para a tibieza. Então, se você está num ato, numa vida espiritual, que você está em paz com seus pecados, você está no mal da tibieza e você precisa no ano de 2024 sair desse mal. E é por isso que eu pensei muito, pedir a Deus, Senhor, me dá o seu tema para eu começar o nosso ano de 2024, sabendo o que eu vou entregar para os meus irmãos. Certo? E essa foi a urgência que Deus me colocou.
coloca para eles a tibieza, né? Então, eu falei isso lá no grupo do SEC do WhatsApp. Se você não está no meu grupo de mentorados, é uma mentoria gratuita, é uma ajuda gratuita, tá? Que eu estou dando. Gente, eu não vou vender curso, não tem nada que eu vou vender lá, tá? Lá é para ajudar você. Lá é para o seu crescimento espiritual. Lá é um grupo católico. Então, nós vamos falar de coisas maravilhosas lá. Então, você entra. Se você não está aqui no canal, que está vindo aqui na minha live, você não está lá, manda uma mensagem no meu direct, que eu vou te dar o link, você vai entrar lá, tá bom? Para terminar, que já são 8 horas, a única coisa que eu quero passar para você são as espécies de tibieza, e eu vou passar rapidinho. Existe a tibieza da pessoa ser frágil. É o que eu falei. A pessoa, ela cai por causa da fraqueza que Deus permite ainda nela. Ah, Daniela, não consigo. Tem anos que eu luto contra isso, mas eu tô lutando. Mas ela ainda cai. Esse é um pecado da tibieza, certo? A segunda coisa é a tibieza da vontade. Então, a pessoa, ela fica frágil na vontade, tá? Ela não sente mais vontade de fazer nada, né? Agora, se essa vontade, ela não liga, então é tibieza. Se ela liga, já não é tibieza. Se ela luta, já não é tibieza. Lembra do que eu expliquei para Thalita? Se ela vence, já não é tibieza, tá? Então, não existe pessoa que não cai, tá bom? Isso pode ser, eu já tô santa, eu já tô no céu. Não existe perfeição na terra. Todos nós pecamos, tá? A igreja ensina que a única que não pecou venialmente é a Virgem Maria. Fora, todos nós pecamos, tá bom? Então, eu vou falar sobre isso mais amanhã. E eu queria deixar o outro tipo de tibieza, o terceiro tipo de tibieza, meus amigos, que é a tibieza do pecado venial voluntário, que é o que eu disse, tá? E habitual, tá? Então, é esse que nós estamos trabalhando aqui. Você precisa de lutar contra a tibieza. E amanhã eu vou dar quais são os sinais reais que a gente tem que ver se eu estou na tibieza. Os sinais da tibieza, nossa live de amanhã. E na quinta-feira, nós vamos falar como nós vamos vencer a tibieza. Prepara aí seu caderninho, prepara aí se você quiser gravar, tá bom? Anotar, porque é muito importante. Gente, foi tão bom estar com vocês. Foi uma alegria no meu coração a gente estar aqui hoje. Amanhã, às 7h30, também estaremos aqui. Foi uma grande graça. Eu também tenho um canal lá no meu YouTube, tá bom? Se você não conhece lá, chama Fé, Esperança, Caridade. E você pode entrar lá para que você acompanhar o nosso YouTube. E também, tá? Tem o meu grupo lá do WhatsApp. Entra lá, manda aqui uma mensagem para mim que eu te envio o link. Vou rezar para você agora. Pai querido, neste momento, fecha seus olhos. Eu clamo sobre você, meu irmão, minha irmã, que está aqui. A bênção, a força, a vitória sobre a tibieza. Pai querido, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a vitória que o Senhor coloca na vida deles contra a tibieza, contra a toda preguiça espiritual, a mornidão, contra todo o mal que Satanás vem dizer a nós que não tem problema. Tudo aquilo que ele alicia, tudo aquilo que ele engana, tudo aquilo que ele indica como uma coisa normal, como todo mundo faz, o mundo aceita, isso não é mais pecado. Eu declaro, Senhor, que o Senhor é a vitória sobre esse mal na vida dos meus irmãos. E eu peço que no dia de hoje, o Senhor derrame, Senhor, toda a graça do Espírito Santo para que eles entendam qual é o mal da tibieza em suas vidas. E eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, todo esse mal cairá por terra. Eu creio. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria?
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Oi, Dali, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Estivemos e continuaremos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, meus irmãos. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Lorena. Tchau, amigos. Beijos. Tchau.